Meu nome é Diego e essa é a nossa oitava aula sobre o fígado de cães e gatos e hoje irei falar sobre a hepatite crônica canina. A hepatite crônica canina ela é caracterizada ali por morte e necrose de hepatócitos e quando ocorre essa morte de célula dentro do fígado, vai ocorrer também um processo inflamatório mediado principalmente por linfócitos e plasmócitos. Essa morte de célula dentro do fígado vai fazer com que esse tecido funcional do fígado que está morrendo seja substituído por tecido fibroso. E essa substituição de tecido funcional por tecido fibroso vai diminuir a eficiência do fígado e esse paciente vai acabar desenvolvendo uma insuficiência hepática. Existem diversas causas que podem levar a uma hepatite crônica, mas 99% das vezes que a gente pega um paciente canino com hepatite crônica, vai ser uma hepatite de origem desconhecida, uma hepatite de origem idiopática, porque não se sabe ao certo a causa da hepatite crônica nesses animais. A hepatite crônica ela também pode levar à formação de shunts, de desvio porto-sistêmico, justamente ali por uma mudança na arquitetura hepática, o depósito de colágeno em volta dos hepatócitos, num espaço chamado de DIS, vai fazer com que o fluxo sanguíneo não chegue de forma adequada dentro dos hepatócitos. E isso vai acabar acarretando em hipóxia local e diminuição de nutrientes para esses hepatócitos. Quando o organismo percebe que esse sangue não está indo para dentro dos hepatócitos, está ficando parado dentro do fígado e parado ali em veia porta, o próprio organismo desse paciente, desse animal, vai desenvolver outros vasos por um processo chamado de angiogênese para restabelecer o fluxo, para diminuir a pressão dentro e fora do fígado, na veia porta. E quando o organismo desse paciente cria esses vasos, vai fazer com que tudo que deveria chegar no fígado para ser metabolizado vá direto para a circulação sistêmica, porque ele vai ter um desvio porto-sistêmico que vai levar tudo que deveria ser metabolizado para a circulação, e aí esse animal acaba desenvolvendo uma encefalopatia hepática por um acúmulo de amônia na circulação. Esse aumento de pressão ali em veia porta também vai levar a congestão vascular lá no intestino, estômago, baço e pâncreas, porque como eu falei lá na aula de desvio porto-sistêmico, a veia porta ela é formada ali, vai ser o local onde vai chegar sangue do intestino, estômago, baço e pâncreas. E quando a gente tem um aumento de pressão ali dentro dessa veia, por uma estase sanguínea que está ocorrendo lá dentro do fígado desse paciente, esse sangue também vai começar a ficar parado nos vasos desses órgãos. E principalmente lá no intestino, quando a gente tem essa estase sanguínea lá no intestino, esse animal vai acabar desenvolvendo úlceras intestinais. E aí o prognóstico é muito pior, porque essa úlcera pode se romper e a gente tem deposição de conteúdo intestinal e bactérias dentro da cavidade abdominal desse paciente. Quais são os sinais clínicos que um animal com hepatite crônica vai apresentar? Ele vai apresentar hiporexia ou anorexia, pode apresentar letargia, poliúria e polidipsia, por conta da amônia nessa circulação, ele vai ter uma eliminação maior de água, vai aumentar a produção de urina e aí ele vai desenvolver uma polidipsia compensatória. É um animal que pode apresentar icterícia, por quê? Porque ele tem disfunção hepática, ele não está mais conseguindo conjugar e excretar bilirrubina, e a gente acaba tendo um acúmulo de bilirrubina na circulação e esse animal pode apresentar uma icterícia, vômito, diarreia, pode apresentar ascite justamente por conta de insuficiência hepática, diminuição da produção de albumina, e a gente tem extravasamento de líquido extracelular. Esse animal também pode ter ruptura de úlceras intestinais, que vão acabar levando sangue, conteúdo intestinal e bactérias para dentro do abdômen, dor abdominal, sinais de encefalopatia hepática, principalmente sinais neurológicos, justamente por conta de um acúmulo de amônia na circulação, e sinais de hemorragia por deficiência na formação ali na síntese de fatores de coagulação. Como eu falei lá em função do fígado, o fígado vai ter a função de produzir a maioria dos fatores de coagulação. Quando ele tem uma insuficiência hepática, ele para de produzir esses fatores de coagulação e é um animal que pode apresentar sinais de hemorragia. Epístase, é um animal que pode apresentar sangue nas fezes. Então, sinais de hemorragia são característicos de insuficiência hepática por deficiência de fator de coagulação.
Quando a gente manda lá para o laboratório o sangue desse paciente, a gente vai ver aumento de ALT e AST, que vão ser marcadores de lesão hepática, principalmente a ALT. E a ALT, ela vai ser persistente, é um animal que se daqui 15 dias você mensurar de novo, vai continuar aumentada. Daqui 4 meses você mensurar, vai estar aumentada. Pode ter um aumento ali da fosfatase alcalina e da gama-glutamiltransferase por conta de um processo colestático. Vai ter hipoalbuminemia, hipouremia, por quê? Porque ele tem disfunção hepática. Quando a gente fala aqui de função hepática, ele não vai estar conseguindo produzir a albumina, não vai estar conseguindo fazer ciclo da ureia, não vai conseguir transformar a amônia em ureia. Ele vai ter aumento no tempo de tromboplastina e de protrombina e tromboplastina parcial ativada, porque ele tem deficiência em fatores de coagulação. É um animal que vai ter aumento de bilirrubina na circulação, porque ele não consegue conjugar a bilirrubina. Vai ter aumento de amônia, apesar da amônia ser difícil de ser mensurada. Se a gente mensurar da maneira correta, ele vai ter um aumento de amônia na circulação, porque ele não está conseguindo metabolizar essa amônia para a formação de ureia, e também ele pode ter desenvolvido ali desvios que vão estar levando essa amônia direto para a circulação. Vai ter hipoglicemia, porque ele não vai estar conseguindo metabolizar os carboidratos, não está conseguindo formar glicogênio, captar a glicose para a formação de glicogênio. Então ele vai ter deficiência hepática, e a gente consegue ver isso nos exames laboratoriais. Quando a gente manda esse animal para um ultrassom, ele vai ter um fígado hiperecóico, justamente por essa deposição de tecido fibroso ali no fígado desse animal. É um fígado que vai ter os bordos irregulares, pode ter diminuição do fígado, uma microhepatia. No ultrassom, a gente também consegue observar a efusão de abdômen quando esse animal tem hipoalbuminemia ou quando ele tem ruptura de úlceras intestinais, que é formada no animal com hepatite crônica. E a gente consegue ver essas úlceras também no ultrassom. Para fechar o diagnóstico de uma hepatite crônica, é apenas a biópsia. A biópsia é o que vai fechar um diagnóstico, é o que vai dar uma melhor precisão para instituir um tratamento para esse paciente. E o problema da biópsia é o risco de hemorragia, porque esse paciente vai ter insuficiência hepática, não vai estar produzindo fatores de coagulação e a gente acaba tendo um risco maior de hemorragia, mas para fechar o diagnóstico de uma hepatite crônica é somente por biópsia. Como que a gente vai fazer o tratamento de uma hepatite crônica? A gente tem que lembrar que o tratamento ele é paliativo, a gente não consegue curar esse paciente, a gente consegue dar qualidade de vida para esse animal, porque a hepatite crônica ela não tem cura e a gente não consegue fazer com que esse fígado volte a funcionar 100%. Então, ela é uma doença progressiva, mas que a gente consegue diminuir a progressão minimizar a progressão dessa doença e oferecer qualidade de vida para esse paciente. Então, a gente vai entrar principalmente com a dieta. A gente vai oferecer uma alimentação com uma proteína de alta qualidade e aí, preferencialmente, uma ração hepática. Esse paciente pode comer uma dieta caseira? Pode, desde que ele seja acompanhado por um nutrólogo, mas dá sim para ele ser alimentado com uma dieta caseira. Mas a melhor forma é uma ração hepática. A gente pode fazer suplementação, né, na dieta desse paciente com uma proteína de alta qualidade, com queijo cottage. Tem trabalhos mostrando que é uma boa opção entrar com queijo cottage para esses pacientes. A gente pode utilizar mel, acrescentar o mel na dieta desse paciente junto com a lactulose para diminuir bactérias ruins no organismo. A gente vai dar substrato para as bactérias boas trabalharem. A gente vai diminuir competição por amônia, vai fazer com que a amônia seja excretada nas fezes desse animal. E para isso a gente oferece a lactulose. A gente pode utilizar vitamina E, SAMe, silimarina, que vão agir como antioxidante para esse paciente. Ele vai necessitar da gente fazer essa reposição. Ômega 3 como anti-inflamatório vai ajudar muito esse paciente com uma hepatite crônica. A gente pode entrar com ômega 3. Vitamina K, se for necessário, se esse paciente estiver realmente apresentando ali sinais de deficiência de fatores de coagulação, a gente pode fazer suplementação de vitamina K. A gente pode entrar com glicocorticoide para esse paciente para diminuir o processo inflamatório,
diminuir formação de fibrose. A gente também pode entrar com antifibrótico. Só que a gente tem que lembrar que o glicocorticoide e o antifibrótico, eles são contraindicados em pacientes em estágio terminal. Fase terminal da doença, a gente não utiliza nem o glicocorticoide nem o antifibrótico. A gente pode entrar com colerético, principalmente o ursacol ali, o ácido ursodesoxicólico, que vai ajudar no fluxo biliar. A gente sabe que esse paciente vai ter estase biliar, então a gente entra com o ursacol para aumentar o fluxo biliar, fazer excreção de bile, para diminuir a estase biliar. Antibiótico, a gente entra com antibiótico quando a nossa dieta não for o suficiente para minimizar os sinais de encefalopatia hepática. A gente pode entrar com antibiótico justamente para diminuir carga bacteriana intestinal e formação de amônia no intestino desse paciente. Aí a gente pode entrar tanto com amoxicilina ou metronidazol. E alguns pacientes vão chegar em emergência, principalmente por encefalopatia hepática. E quando ele chega em emergência por encefalopatia hepática, você pode fazer um enema com lactulose, jejum de 24 a 48 horas para não sobrecarregar o fígado, é um fígado que não vai estar funcionando. É importante entrar com jejum para esse paciente. A gente pode fazer fluido com sódio a 45% e dextrose a 2,5% para fazer reposição de glicose nesse paciente, que é um paciente que vai estar hipoglicêmico. Reposição de eletrólitos, se for necessário, a gente mensura eletrólitos, se for necessário, a gente faz a reposição. Abdominocentese, se esse paciente estiver com sinais de efusão abdominal, a gente pode passar um FAST ali, fazer abdominocentese nesse paciente. Para finalizar, a gente curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e na próxima aula, hoje a gente finaliza aqui as aulas sobre o fígado de cães e gatos. Na próxima aula eu quero trazer alguns casos clínicos e falar um pouco mais sobre exames, o que a gente espera de doenças hepáticas desse paciente e como fazer o tratamento, o que fazer quando a gente descobre ali uma doença hepática nesse paciente.